Para mim e minha esposa Miriam, para mí y para mi esposa Miriam. tem sido um privilégio muito grande estar novamente com vocês. Es un privilegio muy grande estar nuevamente con ustedes. Não temos nenhuma dúvida de que o Senhor nos trouxe. No tenemos ninguna duda que fue el Señor el que nos trajo. Temos confiança que o Espírito Santo está trabalhando nessa comunhão. Tenemos confianza en que el Espíritu Santo está trabajando en esta comunión E nossa missão é representá-lo. y nuestra misión es representarlo. Então oramos para que a mente do Espírito Santo Entonces oramos para que la mente del Espíritu Santo governe nossas mentes gobierne nuestras mentes e possamos compartilhar o que é dele. y podamos compartir lo que es de Él. Os irmãos em Montemor e em vários lugares no Brasil enviam saudações. Los hermanos de Montemor, que es donde Él vive, y de otras localidades de Brasil envían saludos E estão orando para que Deus opere entre nós nesses dias. y están orando para que el Señor opere aquí entre nosotros en estos días. Creio que Deus colocou no meu coração Creo que el Señor puso en mi corazón falar sobre migração espiritual. hablar sobre migración espiritual. Existe um princípio da obra de Deus Existe un principio en la obra de Dios que está sempre migrando espiritualmente. que está siempre migrando espiritualmente. Vamos abrir em Jeremias 8, Vamos a abrir en Jeremías 8, o versículo 7. versículo 7. Quero ler, irmão. Amén. Jeremías 8, versículo 7 dice así: Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Minha versão fala muito claro a época da sua migração. En mi versión habla muy claro la época de su migración. Vamos orar ao Senhor. Vamos a orar al Señor. Pai Celestial, nos colocamos em Tuas mãos. Padre Celestial, nos ponemos en tus manos. Oramos para que tenha misericórdia de nós Oramos para que tengas misericordia de nosotros e fale mais uma vez conosco por Tua palavra. y hables una vez más con nosotros por medio de tu palabra. Seja sobre nós espírito de sabedoria e revelação. Que sea sobre nosotros tu espíritu de sabiduría y revelación. Abra os nossos olhos. Abre nuestros ojos. Ajuda-nos a perceber a Tua mente Ayúdanos a percibir tu mente e ter revelação da Tua palavra. y a tener revelación de tu palabra. Que o Senhor possa nos guiar nessa manhã. Que tú puedas guiarnos en esta mañana. Em nome de Jesus Cristo. En el nombre de Jesucristo, Para a Tua glória. para tu gloria. Amém. Amén. Na época de Jeremias, En la época de Jeremías, o juízo de Deus estava se aproximando a Jerusalém, el juicio de Dios se estaba acercando a Jerusalén, porque o povo estava distante do propósito de Deus. porque el pueblo estaba alejado del propósito de Dios. Deus abençoou tanto Jerusalém, Dios había bendecido tanto a Jerusalén, mas eles passaram a se ocupar mais das bênçãos de Deus pero ellos pasaron a ocuparse más de las bendiciones de Dios do que com o próprio Deus. que ocuparse en el mismo Dios. O Senhor havia enviado tantos recursos para Jerusalém, El Señor había enviado tantos recursos para Jerusalén para eles terem asas para voar, para que ellos puedan tener alas para volar, mas eles ficaram presos nessas bênçãos. pero ellos quedaron atrapados en esas bendiciones. Inclusive se tornaram idólatras. Inclusive se volvieron idólatras. Então Jeremias começou a profetizar que haveria um juízo de Deus. Entonces ahí Jeremías comenzó a profetizar de que vendría un juicio de Dios, Mas os pastores estavam desatentos. pero los pastores estaban desatentos. E alguns diziam, não vai haver destruição. Y algunos de ellos decían, no va a haver destrucción, Sempre haverá paz e paz. que acá siempre va a haber paz y paz. Aqui está o templo de Deus. Hoy es el tiempo de Dios. Eles falavam, nós estamos no templo de Deus, na casa de Deus. Ellos decían, nosotros estamos en el templo de Dios, Então não haverá destruição. entonces no va a haber destrucción. E o Senhor disse que eles estavam pregando profecias falsas, Y el Señor entonces les dijo que ellos estaban predicando profecías falsas, porque haveria um tempo de destruição. porque habría un tiempo de destrucción. Babilônia iria vir
gerar juízo a Jerusalém, Era Babilonia que iba a venir para traer juicio sobre e o Jerusalén, povo seria levado cativo para a Babilônia. y el pueblo sería llevado cautivo para Babilonia. Então o Senhor fala essa frase por meio de Jeremias. Entonces el Señor va a decir esta frase por medio de Jeremías. Até a cegonha no céu conhece as estações que lhes são determinadas. Hasta la cigüeña en el cielo conoce los tiempos que le son determinados. A pomba, a andorinha e o tordo observam a época da sua migração. La paloma, la golondrina y la grulla conocen el tiempo de su migración. Mas o meu povo não conhecem as exigências do Senhor. Pero mi pueblo no conoce las exigencias del Señor. É muito interessante que o Senhor é tão tenro, tão cuidadoso, que ele desce ao tamanho do homem Es tan interesante que el Señor es tan cuidadoso, tan tierno, que Él desciende al tamaño del hombre para falar uma linguagem de acordo com o nosso cotidiano, para hablar un lenguaje de acuerdo a nuestro día a día que possamos compreender y que podamos entender como o Senhor nos ama cómo el Señor nos ama e como ele entra em nossa história, em nossa vida, y cómo Él entra en nuestra historia y en nuestras vidas e nos fala de maneira tão clara. y nos habla de una manera tan clara. Tudo que Deus criou, Todo lo que Dios creó, ali você encontra suas digitais. ahí nosotros encontramos sus marcas. E ele está dizendo: vocês estão vendo os pássaros? Y Él está diciendo, ustedes están viendo los pájaros, Eles sabem a época deles migrarem, ellos saben las épocas en que tienen que migrar, porque quando vem o inverno, porque cuando viene el invierno, eles precisam migrar. ellos necesitan migrar. Então eles vão para um lugar onde eles estão mais aquecidos, Y ahí entonces ellos van a un lugar que está más caliente e ali eles vão ter proteção, y ahí ellos van a tener protección, alimentação alimentación e vão se reproduzir. y se van a reproducir. Mas ninguém fala para eles irem, não tem um líder que fala para eles irem. Pero nadie les dice a ellos que tienen que irse, no es que tienen un líder que les diga para que se vayan. Nem sequer tem um manual para eles ficarem lendo. Y ni siquiera tienen un manual para estar ahí leyendo. Deus colocou uma lei no interior dos pássaros. Dios puso una ley en el interior de las aves E essa é a lei da vida. y esa es la ley de la vida. Eles sabem a hora de migrar. Ellos saben la hora en que tienen que migrar. Que coisa maravilhosa. Qué cosa maravillosa. E se eles não migrarem, Y si ellos no migraran, provavelmente eles vão morrer. probablemente ellos van a morir. Não vão se reproduzir, No se van a reproducir, não vão se multiplicar, no se van a multiplicar não haveria uma nova geração. y no habría una nueva generación. Agora Deus está falando com o seu povo, Ahora Dios está hablando con su pueblo, que Ele colocou no interior do seu povo que Él puso en el interior de su pueblo essa sensação, essa percepção de direção espiritual. esa sensación, esa percepción de dirección espiritual, Mas eles estavam tão terrenos pero ellos estaban tan en las cosas terrenales e eles já não percebiam mais a direção do Senhor a partir do interior. y ellos ya no podían percibir la dirección de Dios a partir de su interior. Quando você observar desde o começo da Bíblia, Cuando nosotros observamos desde el comienzo de la Biblia, Deus sempre está levando o seu povo a migrar. Dios está llevando siempre a su pueblo a migrar. É uma obra em movimento. Es una obra en movimiento. Na verdade, Deus está sempre em movimento. La verdad es que Dios está siempre en movimiento. Tudo que Ele faz é como uma dança da Trindade. Todo lo que Él hace es como una danza de la Trinidad. E Ele levou todo o universo e sua criação Y Él llevó todo el universo y su creación a entrar nessa dança da comunhão da Trindade. a entrar en esa danza de la comunión de la Trinidad. Isso é algo tão espetacular. Y eso es algo tan espectacular. Se nós pudermos discernir isso, Si nosotros pudiéramos discernir eso, nós vamos ouvir o sussurrar do Espírito Santo. nosotros podremos oír el susurrar del Espíritu O Santo, movimento da Trindade em comunhão. el movimiento de la Trinidad en comunión, E que seu povo deve ser não uma instituição religiosa, y de que su pueblo no debe ser una institución religiosa, mas sim a comunidade do Espírito Santo. pero sí una comunidad del Espíritu Do Santo, Espírito Santo. en el Espíritu É Santo. como a colônia de Deus na terra. Es como una colonia de Dios en la tierra. Deus está se movendo na terra, Y Dios se está moviendo en la tierra, mas Ele se move por meio daqueles que estão discernindo a sua voz pero Él se mueve por medio de aquellos que están
discerniendo su voz, escuchando su voz, precisamos ser esse mover de Deus na terra, y necesitamos ser ese mover de Dios en la tierra que está sempre se movendo de acordo com que Deus se move nos céus. y que se está moviendo siempre de acuerdo a cómo Dios se mueve en los cielos, Porque senão nos tornaremos um monumento. porque si no nos volveríamos un monumento. No lugar de movimento vivo, En lugar de movimiento vivo, seremos um monumento morto. seremos un monumento muerto. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Olha o que ele fez com Abraão. Miren lo que él hizo con Abraham. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Imagine que Abraão pergunte: e para onde eu vou? Y imaginen que Abraham hubiera preguntado, ¿para dónde yo voy? Vai para a terra que eu ainda vou te mostrar. Va para la tierra que yo todavía te voy a mostrar. Quando ele começou a se mover com Deus, Cuando él se comenzó a mover con Dios, a cada passo que ele dava, a cada paso que él daba, mais claro se tornava o caminho que ele deveria seguir. más claro se iba volviendo el camino que él debía seguir. Então, quanto mais Abraão andava com Deus, Entonces, cuanto más Abraham andaba con Dios, mais claro se tornava o chamamento do Senhor para ele. más claro se volvía el llamado del Señor para él. Nós às vezes queremos as coisas metódicas, muito certa, muito ordenada. A veces nosotros queremos las cosas así muy metódicas, muy perfectas, muy ordenadas, Mas Deus é um Deus que se revela dia após dia. pero Él es un Dios que se revela día tras día. A vereda do justo é como a luz da aurora, Dice que el camino del justo es como la luz de la aurora, que vai brilhando e brilhando até ser dia perfeito. que va brillando y brillando hasta llegar al día perfecto. E assim foi com Abraão. Y así fue con Abraham. Quando ele chegava no centro da vontade de Deus, Cuando él estaba en el centro de la voluntad de Dios, ali ele parava e edificava uma tenda e um altar. ahí él paraba y edificaba una tienda y un altar. E então Deus falava novamente com ele, Entonces Dios hablaba nuevamente con él e ele tinha que migrar novamente para um outro lugar. y ahí él tenía que emigrar nuevamente para otro lugar. Você vai encontrar isso também com Moisés na peregrinação com o povo de Deus. Y nosotros vamos a encontrar también eso en Moisés, en la peregrinación con el pueblo de Dios. Foram 42 estações, Fueron 42 estaciones, ou seja, 42 migrações. o sea, 42 migraciones. Eles tinham que à noite ver a coluna de fogo Ellos a la noche tenían que ver aquella columna de fuego e durante o dia a nuvem que os y protegia. durante el día la nube que les protegía. Quando a coluna ou a nuvem se moviam, Cuando la columna o la nube se movían, então eles tinham que migrar e seguir essa direção. entonces ellos tenían que emigrar y seguir esa E dirección. você vai encontrar isso por toda a Bíblia. Y eso vamos a encontrar nosotros en toda la Biblia, a Não través de só no toda la Antigo Biblia. Testamento, mas também no Novo. No solamente en el Antiguo Testamento, sino también el Nuevo. Agora aprendemos uma coisa. Ahora, aprendamos una cosa. Quando o Senhor nos abençoa e nos protege, Cuando el Señor nos bendice y nos protege, a bênção não tem um fim em si mesmo. la bendición no tiene un fin en sí mismo. Ele está nos protegendo para que seu propósito seja cumprido. Él simplemente nos está protegiendo para que su propósito sea cumplido. Mas ele reclamou do seu povo na época de Jeremias, Pero él le reclamó a su pueblo en la época de Jeremías que quanto mais ele abençoava e protegia, de que cuanto más Dios le bendecía y le protegía, seu coração estava se afastando do Senhor. su corazón se estaba apartando, alejando del Señor. Então o que o Senhor fez? Entonces, ¿qué hizo el Señor? Ele tirou o seu círculo de proteção, Él retiró su círculo de protección permitiu os babilônicos virem y permitió expulsar eles para outra terra. que los babilonios vinieran y que les sacaran de su tierra, que les llevaran cautivos. Então, se o Senhor abençoou você e a mim, Entonces, si el Señor nos bendijo a ustedes y a mí, e se Ele nos abençoa como igreja, y si Él nos bendice como iglesia, toma cuidado para você não achar que isso deve ser o centro da sua vida. tomen mucho cuidado para no creer que eso es el centro de su vida, E você vai se agarrar a essas coisas. que nosotros vamos a agarrarnos de esas E cosas, quando Deus quer nos levar a migrar para uma nova fase, y cuando Dios quiera llevarnos a migrar para una nueva nossas etapa, raízes estão muito enterradas na terra. nuestras raíces están muy enterradas ya en la tierra, Então pode ser que Ele vai ter que sacudir, fazer algumas coisas para nos tirar daí. entonces probablemente Él tenga que hacer alguna cosa, sacudirnos para poder quitarnos de allí. Uma das coisas mais terríveis que tem acontecido no meio do povo de Deus Una de las cosas más terribles que ha acontecido en medio del pueblo de Dios são coisas boas que se tornaram problemas. son cosas buenas que se volvieron problema.
Não estou me referindo a heresias, falsos profetas, No nos estamos refiriendo a herejías, a falsos profetas, mas estamos nos referindo a coisas boas que nos prendem na terra. sino que estamos hablando a aquellas cosas buenas que hacen que nos aferremos a la tierra. Lembra-se do Éden, aquela árvore que havia coisa boa e coisa ruim? ¿Se acuerdan de aquel árbol que Árvore do conhecimento do bem el e do árbol mal. del conocimiento del bien y del mal que estaba en el Edén? Se você comesse aquele fruto, Sí, le dijo a Adán y a Eva que si comían de ese fruto, você ia morrer. ciertamente morirían. Mas ali tem coisa ruim e tem coisa boa. Pero ahí hay cosas malas y cosas buenas. Então existe coisa boa que mata, Entonces quiere decir que hay cosas buenas que matan, porque são coisas que substituíram a árvore da vida ou o próprio Cristo. porque son cosas que sustituyen el árbol de la vida al propio Señor Jesucristo. Em Gálatas fala das obras da carne. En Gálatas habla de las obras de la carne. Então existem obras ruins, nocivas, pecadoras, Entonces existen obras ruines, nocivas, pecadoras, mas também existem as boas obras da carne. pero también existen las buenas obras de la carne. O Senhor Jesus falou no Evangelho de Mateus: El Señor Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, cuidado para quando você orar, tengan cuidado cuando ustedes oran, você vai escolher um lugar de destaque ustedes van a elegir un lugar donde sean vistos e vai fazer uma oração longa. y va a ser una oración larga. Ou seja, você não vai receber aí a recompensa do Senhor. O sea, ustedes no van a recibir allí la recompensa del Señor. Porque já recebeu, você está buscando a atração dos homens. Sí, ustedes ya van a recibir allí porque están buscando la aprobación de los hombres. Quando você der a sua oferta, Cuando usted da su ofrenda, não deixa a mão esquerda saber o que fez a direita. no permita que tu mano izquierda sepa lo que está haciendo la derecha, Senão, se você já recebeu a recompensa ou o aplauso dos homens, porque si no ustedes recibirían ya la recompensa, que sería el aplauso de los e hombres, não vai receber do Pai que te vê em secreto. y no van a recibir de su Padre que te ve en lo secreto. Então ele está denunciando a religiosidade. Entonces él lo que estaba haciendo estaba anunciando la religiosidad. São obras boas, Son obras buenas, porém da carne. pero de la carne. Então pode ser que a igreja se torne uma instituição, Entonces puede ser que la iglesia se vuelva una institución, mas não uma instituição dos céus, pero no una institución de los cielos, mas sim terrena. sino terrenal. Uma coisa, um sistema com regras humanas e liderança humana. Un sistema con reglas humanas y liderazgo humano. A nossa tendência é sempre querer controlar as coisas Nuestra tendencia es siempre querer tener el control de las cosas e nunca depender de Deus. y nunca depender de Dios. Então é muito fácil que as coisas sejam tão sistemáticas, Entonces es muy fácil que las cosas se vuelvan muy que sistemáticas tudo esteja tão bem ordenado, y que todo esté tan bien ordenado que se o Espírito Santo sair dentre nós e for embora, y que su Espíritu Santo pueda salir de nosotros y se aleje não vamos sentir falta, y no vamos a sentir su ausencia porque estamos tão bem organizados. porque estamos tan bien organizados, Sabemos uma boa pregação expositiva, tenemos una buena predicación, bons músicos, buenos músicos, bom local para reunir. un buen local para Todos já reunirnos sabem o que fazer. y todos ya saben lo que tienen que Para que hacer. depender do Espírito Santo? ¿Para qué vamos a depender del Espíritu Santo? Então, graças a Deus que podemos nos dedicar a todas essas coisas. Entonces, gracias a Dios que podemos tener todas esas cosas E aqueles que lideram e os que ministram precisam se dedicar ao ensino e à liderança. y aquellos que lideran, aquellos que enseñan. que enseñan, necesitan dedicarse a esas cosas, Mas nunca deixar de depender do Senhor em primeiro pero lugar. nunca sin dejar de depender del Señor en primer lugar. Precisamos sempre estar na expectativa de que Ele vai nos interromper. Tenemos que estar siempre atentos esperando de que Él pueda interrumpirnos. Ele pode nos surpreender Él puede sorprendernos com uma visitação extraordinária con una visitación extraordinaria e nos leva a migrar para novo estágio, y nos lleve a migrar para un nuevo estado, algo mais profundo, algo más profundo, mais cheio, más lleno, e que possamos multiplicar. y que podamos multiplicar. Eu já conheci um lugar Yo ya conocí un lugar que o líder mais de peso entre eles morreu, que el líder de más peso entre ellos murió e aí ficaram um remanescente, y ahí quedó un remanente e eles estavam tão bem y ellos estaban tan bien que um dia falaram para mim: que un día me dijeron, a gente não deseja que nem mais convertido tenha, acá no deseamos más que haya ningún convertido, porque está tão organizado, tão bem, porque está todo tan bien organizado, demasiado bien, já sabe até onde cada um vai sentar. que ahí cada uno ya tiene su lugar, ya sabe dónde se va Então a eles se sentar. fecharam no lugar, Entonces ellos se cerraron en ese lugar não pregaram mais o evangelho, y no predicaron más el evangelio porque não queriam ser incomodados. porque no se querían incomodar. Que coisa terrível é essa. Qué cosa terrible es eso.
Eu me senti como se estivesse num cemitério. Yo me sentí como si estuviera en un cementerio. Se você quer um lugar muito bem ordenado, Si ustedes quieren un lugar muy bien ordenado, onde tudo está perfeito, donde todo está perfecto, vai para um cemitério. perdón. Vai para um cemitério. Vaya para el cementerio. Agora, onde você encontrar vida, Ahora, si lo que ustedes quieren es encontrar vida, você vai encontrar que as coisas não estão tão bem ordenadas. ahí ustedes van a encontrar que las cosas no están tan bien ordenadas. Sempre haverá um movimento muito grande. Siempre va a haber un movimiento muy grande. Ainda que para nós pareça uma Y desordem, aunque para nosotros parezca un desorden, é o movimento da vida. es el movimiento de la vida. Claro, eu não estou pregando desordem. Claro, yo no estoy predicando acerca del desorden. O que eu estou pregando é que sempre onde há vida multiplicando, Lo que yo estoy predicando es que siempre que la vida se esté multiplicando, nem tudo estará muito bem ordenado. no siempre estará todo muy bien ordenado. Ainda que espiritualmente isso é ordem. Aunque espiritualmente haya orden. Veja uma mulher grávida. Piensen en una mujer embarazada. Agora imagina que um dia ela vai dar à luz a uma criança. Entonces imaginen, un día ella va a dar a luz un niño. Você acha que aquele parto é tão quietinho, ordenado e limpo? ¿Ustedes piensan que aquel parto es tan tranquilo, ordenado, limpio? Não, você vai ouvir dor e No, grito, va a haber mucho dolor, van a escuchar gritos, sangue. sangre. É terrível. Es terrible. A não ser aquelas que fazem uma cesariana. A no ser que haga una cesárea. Mas ainda assim as coisas não são tão bonitas. Y aún así las cosas no son tan bonitas. Então depois que nasce a criança, Pero después que nace la se criatura, cumpre o que Jesus falou. se cumple lo que Jesús habló. Que a mulher é tomada por uma alegria tão grande Que la mujer se llena de una alegría tan que grande já não lembra mais da sua dor, y ya se olvida de su dolor. porque aí está o seu filho. Porque ahí está su hijo. Então quando a igreja também começa a produzir vida e multiplicar, Entonces, cuando la iglesia también comienza a producir vida y comienza a multiplicarse, algumas coisas vão ter que mudar. algunas cosas van a tener que cambiar. O Senhor precisa encontrar irmãos e irmãs mais maduros El Señor precisa encontrar hermanos y hermanas maduras que estejam dispostos a sofrer por sua causa. que estén dispuestos a sufrir por su causa. Paulo fala que cumpria nele as dores Pablo hablaba de que cumplía en él las aflicciones de Cristo de Cristo pela edificação do corpo de Cristo. por la edificación del cuerpo de Cristo. Então quando nós deixamos de sofrer, Entonces, cuando nosotros deixamos de sofrer. dejamos de sufrir, Quando tudo está muito tranquilo, cuando todo está muy tranquilo, tome cuidado. tengan cuidado. Pode ser que o Espírito Santo já foi embora No vaya a ser que el Espíritu Santo ya se haya e nos ido tornamos um cemitério. y nos volvamos un cementerio. Estão me entendendo? ¿Están entendiendo? Então o Senhor falou para Jeremias: Entonces el Señor le habló a Jeremías. vocês estão vendo os pássaros? ¿Ustedes no ven los pájaros? Eles deixaram o seu habitat, a sua casa, Ellos dejaron sus nidos, su casa, o seu lugar de proteção, su lugar de protección, e eles estão migrando. y ellos están migrando. Mas por que estão migrando? ¿Pero por qué están migrando? Porque vão multiplicar. Porque se van a multiplicar. E eles precisam proteger e cuidar dos seus filhos. Ellos precisan proteger y cuidar a sus hijos E buscar alimento. y buscar alimento. Porque aí está vindo o inverno. Porque ahí en ese lugar está viniendo el E invierno. também vêm os predadores. Y también venían aquellos depredadores. Agora, se eles estão ali muito tranquilos no seu lugar, no Ahora, seu ninho, si ellos se quedan ahí muy tranquilos en ese lugar en su nido, pode ser que uma serpente chegue ali. puede ser que una serpiente llegue allí. Ou se isso não acontecer, O aunque a eso no pase, o mesmo formalismo el mismo formalismo vai matar a eles. le va a matar a ellos. Às vezes uma igreja ela se mata a si própria, A veces una iglesia se mata a sí misma porque está sempre criando um meio de ficar bem. porque está buscando siempre una forma de quedar bien. O Senhor fala, não fique, El Señor habla, no te quedes, ide pregar o evangelho. vayan y prediquen el Mas evangelio. qual que é a nossa tendência? Pero ¿cuál es nuestra As tendencia? pessoas se convertem, Las personas se e nós convierten ensinamos elas a sentar nas suas cadeiras y nosotros le enseñamos a ellas a sentarse en sus sillas e ficar ouvindo o sermão por anos. y escuchar y quedar oyendo sermones por año. Então não temos uma revolução do Espírito Santo. Entonces no tenemos una revolución del Ainda que é Espíritu Santo. importante sermos ministrados pela palavra, Y aunque realmente es muy importante que seamos ministrados por la palabra, mas isso deve nos levar à migração espiritual. pero eso tiene que llevarnos a una migración espiritual. Precisamos sempre estar sendo treinados para escutar a Deus, Necesitamos estar siendo siempre entrenados para escuchar la voz de para Dios, poder responder a Ele, para poder responder a Él, como aqueles discípulos que estão seguindo o Senhor. como aquellos discípulos que estaban siguiendo al Señor. Sim, sempre estão andando, Siempre están andando, andando, migrando. caminando, migrando. Só não levou a eles a um lugar de proteção, El Señor no les llevó a ellos a un lugar de protección, mas levou a eles a um instinto missionário. pero sí le llevó a ellos a tener un instinto misionero. Como isso é maravilhoso!
cómo eso es maravilloso. Vamos olhar alguns versículos no Novo Testamento. Vamos a mirar algunos versículos en el Nuevo Testamento. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 8. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 8 dice así: El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ele está falando para um mestre lá em Israel. Está hablando con los maestros de Israel. Está falando com Nicodemos. Está hablando con Nicodemo. Então ele saiu do campo, vamos dizer, da doutrina Entonces él sale del campo de la doctrina e vai falar das coisas espirituais, y le va- sobrenaturais. y le va a hablar de las cosas espirituales, sobrenaturales. Não que existe contradição, não deveria haver contradição entre a experiência espiritual No es que haya una contradicción o que tenga que haber una contradicción entre la experiencia espiritual com a doutrina. con la doctrina. O problema está que Nicodemos tinha muita doutrina, El problema era que Nicodemo tenía mucha doctrina, assim como a liderança de Jerusalém, y así como los líderes de Jerusalén, mas não conhecia o ministério do Espírito Santo. pero no conocían el ministerio del Espíritu Santo. Então, quando chegou o tempo da visitação de Deus em Jerusalém, Entonces, cuando llegó el tiempo de la visitación de Dios a Jerusalén, eles não reconheceram. ellos no reconocieron. Conheciam tudo do Antigo Testamento. Conocían todo el Antiguo A Testamento, história, a teologia, la as profecias, historia, tudo. la teología, las profecías, todo, Mas não perceberam a interpretação do Espírito Santo. pero no percibieron la interpretación del Espíritu Então, Santo. quando o Messias veio e cumpriu as profecias, Entonces, cuando el Mesías vino y cumplió las profecías, perseguiram e mataram o Messias. ellos le persiguieron y mataron al Mesías. Vocês se lembram que Jesus falou em Mateus 23? ¿Se acuerdan lo que el Señor Jesús dijo en Mateo 23? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas Jerusalén, Jerusalén, que matas a los e profetas apedreja os que te são enviados. y apedreas a los que te visitan. Quantas vezes eu quis juntar vocês como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas ¿Cuántas asas? veces quise juntar a ustedes como la gallina junta bajo sus alas a sus polluelos? E vocês não quiseram. Y ustedes no quisieron. Agora a casa de vocês vai ficar deserta. Ahora la casa de ustedes va a quedar desierta. Todos vocês lembram disso? ¿Todos ustedes recuerdan de eso? ¿Recuerdan esa parte? Ou seja, a visitação de Deus chegou em Jerusalém O sea, aquella visitación de Dios llegó a Jerusalén e agora vai passar adiante. y ahora va a seguir de largo. Eles iam se tornar um cemitério, Ellos se iban a volver un cementerio, um monumento. un monumento. Então, Deus tirou a sua proteção de Jerusalém Entonces Dios sacó su protección de Jerusalén porque eles não seguiram a liderança do Espírito porque Santo. ellos no siguieron el liderazgo del Espíritu Santo. E quando o Senhor tirou a sua proteção, Y cuando el Señor sacó su protección, cumpriu uma outra profecia de Jesus. ahí se cumplió de Jesus. otra profecía de Jesús. Sim. Diz que quando os discípulos falaram, mestre, olha que grande templo. ¿Se acuerdan cuando los discípulos le dijeron a Jesús, Maestro, mira qué grande el templo? Eu falo, estão vendo tudo isso? Y el Señor les dijo, ¿están viendo todo eso? Eu digo a vocês que não vai ficar pedra sobre pedra. Yo les digo que no va a quedar piedra sobre piedra. Jerusalém seria cercada pelo Império Romano Jerusalén iba a ser cercada por el Imperio e Romano. eles iam invadir Jerusalém. Ellos iban a invadir Jerusalén. Eles iam incendiar a cidade. Ellos iban a incendiar la ciudad. E sabe o que aconteceu? Isso passou no ano 70. ¿Y saben lo que pasó? Esto ocurrió en el año 70. Quando eles viram o exército de Roma cercando Jerusalém, Cuando ellos vieron el ejército de Roma cercando Jerusalén, alguns achavam que Deus estava abençoando. muchos pensaron que Dios le estaba bendiciendo. Oh, está acontecendo algo maravilhoso. Ah, acá está pasando algo maravilloso. Não, mas eles cortaram as árvores das montanhas, Ya, ellos cortaron los árboles de las montañas o Império Romano, El Império para Romano. incendiar a cidade. para incendiar la ciudad. Então aqueles que não migraram, Entonces aquellos que no migraron, morreram. murieron. Que o Senhor falou, ó, quando vocês veem Jerusalém cercada, Porque el Señor dijo, cuando ustedes vean Jerusalén cercada, quem estiver em casa, fuja para os montes. quien estuviese en su casa, huya para los montes. E aqueles que estiverem fora, não volte para a cidade. Y aquellos que están fuera no vuelvan a la ciudad. Porque é uma migração do juízo de Deus Porque es sobre una Jerusalém. migración del juicio de Dios sobre Jerusalén. Para espalhar Jerusalém. Para esparcir a Jerusalén. Porque eles colocaram a sua fixação no templo, Porque ellos habían colocado su fijación en el templo, na lei en la ley e em Moisés. y en Moisés. Mas o fim da lei é Cristo. Pero el fin de la ley es Cristo. E Moisés era uma figura do verdadeiro líder, Y Moisés era una figura del verdadero líder, que é o nosso Senhor Jesus que Cristo. es nuestro Señor Jesucristo. E o templo era uma tipologia do verdadeiro templo de Deus, Y el templo era una tipología del verdadero templo de Dios, que era
o povo de Deus habitando em Cristo. que es el pueblo de Dios habitando en Cristo. Então, quando eles fixaram nessas três coisas Entonces, cuando ellos se fijaron esas tres cosas e já não seguiram a migração espiritual, y ya no siguieron la migración espiritual, Deus teve que deixar de proteger o seu povo. ahí Dios tuvo que dejar de proteger a su pueblo. Então, Jerusalém foi invadida, Entonces, Jerusalén fue invadida destruíram o templo. y destruyeron el Então, templo, eles incendiaram o templo. incendiaron el templo. Por quê? ¿Por qué? Porque havia muito ouro entre as pedras do templo. Porque había mucho oro entre las piedras del templo. Então, enquanto estava sendo incendiada, Entonces, cuando se estaba o quemando, ouro começou a derreter. el oro comenzaba a derretirse. Então, eles removeram pedra sobre pedra Entonces ellos ahí removieron piedra sobre para piedra tirar o ouro. para sacar el oro. Então, cumpriu a profecia Y de ahí Jesus. se cumplió la profecía de Muitos foram martirizados, y muchos fueron martirizados, tanto jovens como anciãos. tanto jóvenes como ancianos. Mulheres foram violentadas, Las mujeres fueron violadas porque eles não seguiram a migração espiritual. porque ellos no siguieron la migración del Espíritu Então, Santo. Jerusalém ou o judaísmo se tornou só uma religião vazia, Y entonces ahí el judaísmo se volvió una religión vacía, como aconteceu no tempo de Jeremias. como pasó en el tiempo de Jeremías. Deixaram de ser o testemunho do Senhor Dejaron de ser el testimonio del Señor e se tornaram o testemunho de uma instituição religiosa. y se volvieron un testimonio de una institución religiosa. Como aquele templo na época de Jeremias Como aquel templo en la época de Jeremías representava a presença de Deus, representaba la presencia de Dios, e agora a presença de Deus já não estava mais ali. y ahora la presencia de Dios ya no estaba más Então allí. Deus permitiu o templo ser destruído. Ahí entonces el Señor permitió que el templo sea destruido. Assim também no primeiro século. Y así también en el primer siglo, Como aquele templo representava a presença de Deus, como aquel templo representaba la presencia de Dios, mas estava cheio de ladrões e salteadores, pero estaba lleno de ladrones y negócios. sinvergüenzas, ¿verdad? Negocios. Já não era mais aquela casa de oração para todas as nações. Ya no era más la casa de oración para todas las naciones. E os seus líderes eram líderes cegos. Y sus líderes eran líderes ciegos, Não era um homem cheio do Espírito Santo. no eran hombres llenos del Espíritu Então Deus Santo. permitiu Jerusalém ser destruída. Entonces ahí el Señor tuvo que permitir que Jerusalén sea destruida. Agora está falando para Nicodemos. Ahora le está hablando a Nicodemo. O vento sopra onde ele quer. El viento sopla hacia donde él quiere. Você ouve sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Te escucha el sonido del viento, pero no sabe ni de dónde viene ni para dónde É va. Deus que ordena o vento. Es Dios quien ordena el viento. Assim também serão todos que nascerem do alto. Así también serán todos los que nacieren de lo alto. Não será uma vida controlada. No será una vida controlada. A nossa tendência é querer controlar o vento e controlar a natureza, controlar tudo. Nuestra tendencia es querer controlar el viento, controlar la naturaleza, controlar todo. Mas Deus quer sempre guiar as coisas conforme o seu governo. Pero Dios quiere siempre guiar las cosas conforme a su gobierno. Então está falando para Nicodemos. Entonces él le dice a Nicodemo, Isso é um princípio da obra de Deus. y este es un principio de la obra de Dios. Você pode cooperar com a obra de Deus, Ustedes pueden cooperar con la obra de Dios, mas nunca controlar a obra de Deus. pero nunca controlar la obra de Dios. Quando alguém tentar controlar a obra de Deus, Cuando alguien intenta controlar la obra de haverá Dios, uma tempestade, ahí va a haber una tempestad, uma revolução, una revolución, fenômeno terrível, un fenómeno terrible, porque o homem não pode controlar a obra de Deus. porque el hombre no puede controlar la obra de Quando o Dios. homem quer controlar a obra de Deus, Cuando el hombre quiere controlar la obra de ele Dios, está se colocando no lugar de Deus. él se está colocando en el lugar de Dios. Deixa de ser a obra de Deus Deja de ser la obra de e Dios passa a ser a obra desse homem. y pasa a ser la obra de ese hombre. A obra de Deus La obra de Dios está sempre controlada por ele. está siempre controlada por él. E sempre haverá um vento, um movimento. Y siempre habrá un viento, un movimiento. Você lembra como começa o livro de Atos? ¿Ustedes se acuerdan cómo comienza el libro de Hechos? E aí chegamos ao capítulo 2, Y ahí cuando llegamos al capítulo 2, onde eles estão no cenáculo orando, donde ellos están en el aposento alto orando, e eles estão orando para se cumprir a promessa da vinda do Espírito y Santo. ellos estaban orando para que se cumpla la promesa de la venida del Espíritu Santo. Então veio o Espírito Santo. Entonces vino el Espíritu Santo. Como ele veio? ¿Cómo es que él vino? Tranquilo. ¿Tranquilo? Será que foi? ¿Será que fue así? Acho que não. Pienso que no. Como que foi? ¿Cómo que fue? Un Veio um viento. vento. Vino un Ah. viento. E viram línguas repartidas como fogo Y vieron lenguas repartidas como de fuego sobre cada um deles. sobre cada uno de ellos.
E ali o poder do Espírito Santo encheu aquele lugar. y ahí el poder del Espíritu Santo llenó aquel lugar. Quando Pedro se levanta, Y cuando Pedro se levanta, junto com os 11 para pregar o evangelho, junto con los otros 11 para predicar el Evangelio, cerca de 13.000 almas se converteram. dice que 3.000 almas se convirtieron. E havia muita cura e milagre. Y había muchas sanaciones y milagros. Depois eles são presos Después ellos fueron apresados e eles saem y ellos salen e eles oram y coletivamente. ellos oran E colectivamente. diz que houve tremor, terremoto ali. Dice no que hubo lugar. un temblor, un terremoto. Todos ficaram cheios do Espírito Y Santo. todos quedaron llenos del E Espíritu foram Santo. pregar novamente o Y evangelho. fueron a predicar nuevamente el Então, quando Evangelio. você lê o livro de Atos, Entonces, cuando nosotros leemos el libro de Hechos, procure ler com essa perspectiva. procuren leer con esta perspectiva. Vento do Espírito Santo, vento impetuoso. Un viento del Espíritu Santo, un viento impetuoso. Está havendo uma migração espiritual. Está ocurriendo una migración espiritual. Cada capítulo do livro de Atos, Cada capítulo del libro de o Hechos, Espírito Santo está levando a sua obra a migrar em estágios. el Espíritu Santo está llevando su obra a migrar de estado. É tão maravilhoso isso, Está maravilloso eso, que você vai vendo que as tipologias e profecias do Antigo Testamento que nosotros podemos ver que la tipología de las profecías del Antiguo Testamento cumpriram-se não só na pessoa e ministério de Jesus, se cumplieron no solamente en la persona y en la obra, en el ministerio de Jesús, mas também na igreja, em cada movimento desse. sino también que en la iglesia, en cada movimiento de él. Chegamos no capítulo 6 de Atos, Cuando llegamos al capítulo 6 de Hechos, houve uma murmuração das viúvas dos gregos hubo una murmuración de las viudas griegas, de los griegos, contra as dos judeus, en cuanto a los judíos, porque elas não estavam sendo assistidas nas suas necessidades. porque ellas no estaban siendo atendidas en sus necesidades. Então os apóstolos falaram: Entonces los apóstoles dijeron, não é razoável que nós abandonemos o ministério da oração e da palavra no es bueno que nosotros abandonemos este ministerio de oración y de la palabra para servir as mesas. para servir las mesas. Eles sabiam que eles precisavam estar diante de Deus em oração Ellos sabían que necesitaban estar en la presencia de Dios en oración e também debruçados na palavra, y también dedicarse a la palabra para que o Espírito Santo guiasse eles nessas migrações. para que el Espíritu Santo les guiase a ellos en esas migraciones. Ou seja, o ministério da palavra naquela época O sea, el ministerio de la palabra en aquella época não era algo tão sistemático, no era algo tan sistemático, era muito mais profético. era mucho más profético. Eles entravam no espírito da palavra Ellos entraban en el espíritu de la palabra para ver o cumprimento das profecias para o seu tempo. para ver el cumplimiento de las profecías para su tiempo. Então, cada passo que eles estão dando Entonces, cada paso que ellos están é dando o cumprimento da palavra no seu tempo. es el cumplimiento de la palabra en su tiempo. Por exemplo, vocês se lembram da profecia de Jeremias? Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan de la profecía de Jeremías Iam ficar 70 anos o povo de Deus cativo em Babilônia. de que el pueblo de Dios iba a quedar cautivo 70 años en Babilonia? Então havia ali homem de Deus chamado Daniel. Entonces, había allí en Babilonia un hombre de Dios llamado Daniel. O que ele estava fazendo? ¿Y qué él estaba haciendo? Perseverando na oração e na palavra. Perseverando en la oración y la palabra. Ainda que ele tinha a sua responsabilidade profissional, Por más que él tenía su responsabilidad profesional, era um homem mergulhado na palavra e na oração. era un hombre que estaba sumergido en la palabra y en la oración. E o que ele descobriu? Y lo que él descubrió, Que o tempo de cumprir a profecia de Jeremias que el tiempo de cumplirse la profecía de Jeremías havia chegado. ya había llegado. Então ele passa a jejuar e orar. Entonces él pasa a ayunar y orar. Então, quando juntou o cumprimento da palavra profética Entonces, cuando se juntaron el cumplimiento de la palabra profética e a oração de Daniel, y la oración de Daniel, quando unimos essas duas coisas, cuando se unieron esas dos cosas, houve movimento extraordinário nos céus. hubo un movimiento extraordinario en los cielos. Você vê os príncipes de Deus sendo enviados Ahí podemos ver los príncipes de Dios siendo enviados e os príncipes de Satanás também para se opor, y los príncipes de Satanás también para oponerse, porque não queria que o povo saísse do cativeiro. porque ellos no querían que el pueblo de Dios saliese del cautiverio. Então, aquele rei, aquele príncipe da Pérsia, Ciro, Entonces aquel rey o príncipe de Persia, Ciro, ele estava debaixo de uma dominação maligna él estaba debajo de una dominación maligna de principados e potestades. de principados y potestades. Então agora Daniel está orando, Entonces ahora Daniel está orando, porque quando você olha no aspecto político e social, porque cuando nosotros oramos sobre el aspecto político y social, e
quando você vê, não, o povo está cativo em Babilônia. Y nosotros vemos, el pueblo está cautivo en Esse é o Babilonia. aspecto histórico físico, Y ese es un aspecto histórico físico, o aspecto político. el aspecto político. Mas quando você começa a orar Pero cuando nosotros comenzamos a orar e entender o espírito da palavra, y entendiendo el espíritu de la palabra, você vê que a situação terrena ahí podemos ver que la situación é terrenal só uma manifestação externa es solo una manifestación externa de um cativeiro espiritual. de una cautividad espiritual. Ou seja, que existe muito mais movimento nos ares O sea, que existe mucho más movimiento en los aires do que na terra. que en la tierra mismo. E que os movimentos na terra Y que los movimientos en la é tierra só uma reprodução do que está acontecendo nos céus. es solo una reproducción de lo que está pasando en los cielos. Por isso precisamos ser essa comunidade do Espírito Santo, Por eso es que precisamos ser esta comunidad del Espíritu Santo, cheia do Espírito Santo, llena del Espíritu para Santo, interpretar o que Deus está fazendo em nosso tempo. para interpretar lo que Dios está haciendo en nuestro tiempo. Porque quando unimos intercessões e Porque cuando unimos la intercesión, la oración de com a intercesión, palavra profética, con la palabra o profética, poder de Deus é rompido, é desencadeado. el poder de Dios es desatado. Então as trevas são retiradas Y entonces las tinieblas se retiran e teremos novas migrações, avivamentos. y tenemos nuevas migraciones, avivamientos. Mas o que o inimigo quer? Pero ¿qué es lo que el enemigo quiere? Que nós não venhamos migrar nunca. Que nosotros no vayamos a migrar nunca. O Espírito Santo pode se mover de todas as formas. Y ahí el Espíritu Santo se puede mover de todas las formas. E se nós formos tão religiosos Y si nosotros somos tan religiosos e nos agarrar de que as coisas estão tão ordenadas, tão y nos boas, agarramos a que las cosas están tan ordenadas, tan buenas, talvez vamos dizer que Satanás está trabalhando. tal vez podemos llegar a decir incluso que Satanás está trabajando, Na verdade, quando é Deus que está trabalhando. cuando en verdad es Dios quien está Se não trabajando. tivermos discernimento espiritual. Si es que no tuviésemos discernimiento Então espiritual. nós estamos numa guerra. Nosotros estamos en una guerra. E só o conhecimento teológico não vai ser suficiente Y solamente el conocimiento teológico no va a ser suficiente para nós entrarmos nesse nível extraordinário. para que nosotros podamos entrar en ese nivel extraordinario. Ou seja, o ministério da palavra O sea, el ministerio de la é palabra para nos introduzir nessa realidade celestial. es para introducirnos en esa realidad celestial. E assim deve ser a teologia, Y así tiene que ser la teología, para conhecermos em verdade Deus mesmo. para que podamos conocer en verdad a Dios mismo. Não podemos transformar o aspecto teológico Si nosotros podemos transformar el aspecto teológico apenas num aspecto academicista, solamente en un aspecto académico, sem a visitação e a obra do Espírito Santo. sin la visitación y la obra del Isso Espíritu Santo. aconteceu no período pós-reforma. Eso aconteció en el periodo de la Reforma. Então as pessoas se tornaram bibliolatras ou passaram a idolatrar a Bíblia. Entonces las personas ahí se volvieron biblio-idólatras, o sea, pasaron a adorar la Biblia. Claro que a Bíblia é a palavra de Deus. Claro que la Biblia es la palabra de Dios, Mas lembre-se que Jesus falou ao seu povo em Jerusalém. pero recuerden lo que Jesús le dijo a su pueblo en Jerusalén. Vocês estão examinando as Escrituras Ustedes están examinando las Escrituras porque cuidam ter nelas a vida eterna. porque juzgan que allí encontrarán la vida eterna, Mas eu sou a vida eterna. pero yo soy la vida eterna. E eles não queriam vir após Jesus Y ellos no querían venir en pos de Jesús para ter vida eterna. para tener vida eterna. Ou seja, que a Bíblia mesmo não tinha um fim em si mesma, O sea que la Biblia no tiene un fin en sí misma, mas é para entrarmos nessa comunhão da Trindade. sino que es para que nosotros podamos entrar en esa comunión de la Nós Trinidad. somos redimidos pela obra da cruz, Porque siendo redimidos por la obra de la cruz, então o Espírito Santo vai nos encher entonces el Espíritu Santo nos va a llenar para sermos essa comunidade de Deus na terra. para que podamos tener esa comunión de Dios en la tierra. Ou seja, a dança da Trindade não só nos céus, O sea, para que esa danza de la Trinidad, no solo en los cielos, mas também na terra. sino también aquí en la Quando tierra. você olha o livro de Atos, Cuando miramos el libro de Hechos, ainda que tenha o título Atos dos Apóstolos, aunque nosotros tengamos allí el título Hechos de los Apóstoles, são atos do Espírito en Santo, realidad son los hechos del Espíritu Santo por meio da igreja. por medio de la E iglesia. ali estão os apóstolos operando. Y ahí están los apóstoles operando. Mas sempre tem que ver que é o Espírito Santo. Pero siempre tenemos que ver que es el Espíritu Santo. Essa é a diferença de uma igreja cheia do Espírito Santo Esa es la diferencia entre una iglesia llena del Espíritu e Santo apenas uma instituição religiosa. y de la que es apenas una institución Uma religiosa. instituição religiosa pode ter tudo perfeito, Una institución religiosa puede tener todo perfecto, porém não tem essa dança da Trindade, pero no tener esa danza de la Trinidad, esse mover dos céus. ese mover de los cielos. Imagine um pássaro embalsamado Imagínense un pájaro embalsamado e você leva seu filho. y que nosotros museo. y usted le llevan a su hijo. Leva ele no O a un museo, museu. le llevamos a nuestro hijo a un museo Filho, isso aqui é uma grande águia. y ahí vemos una gran águila.
Então você fala para ela, pode voar 1 quilômetro, 2 quilômetros acima. Entonces ahí le decimos a nuestro hijo, usted puede volar muchos kilómetros de altura. Essa águia tem uma visão perfeita. Esa águila tiene una visión perfecta. Ninguém escapa Nadie escapa quando ela quer caçar. cuando ella quiere cazar. Tem umas garras tremendas. Tiene unas garras tremendas Voa muito alto. y vuela muy alto. Seus ninhos estão lá nos penhascos das Y montanhas. sus nidos están allá arriba en los Es un animal pináculos de las extraordinario. montañas. Es un animal extraordinario. E o menino está olhando. Y el niño está mirando, Mas você não vê movimento nenhum. pero no consigue ver ningún movimiento. Está embalsamada. Está embalsamado. Tem bico, mas não Tiene, pica. tiene pico, pero no picotea. Tem garras, mas não se mexe. Tiene garra, pero no te agarra. Tem plumas, as asas, mas não tem as Tiene- penas, mas não voa. Tiene plumas en las alas, pero no vuela. E se você cheirar bem de perto, Y si uno puede oler bien de cerca, tem cheiro de defunto, de morte. tiene olor a muerte, de muerto. Claro, eles passam perfume ou algum creme para não feder tanto. Claro, está perfumado, alguna crema para no tener tan mal olor, Mas ¿verdad? não tem vida. Pero no tiene vida. Então nós não podemos ser assim. Nosotros no podemos ser así. Ter tudo externamente perfeito. Tener todo externamente Uma perfecto. teologia maravilhosa. Una teología maravillosa. Mas tem medo dos demônios. Pero Tem medo dos demônios. con miedo de los demonios Sim, e não prega o evangelho. y no predicamos el evangelio Porque falta o poder de Deus. porque falta el poder de Dios. Eu só tenho misericórdia de nós. Que el Señor tenga misericordia de Então, nosotros. quando lemos o livro de Atos, Entonces, cuando leemos el libro de Hechos, procure ver que está havendo uma migração espiritual. procuremos ver que hay una migración espiritual. Existe passagem em Gálatas, Hay alguns un pasaje versículos, en Gálatas, un versículo, que Paulo está orientando em relação à vida cristã. que cuando Pablo está orientando acerca de la vida cristiana, Capítulo 5, versículo 16. capítulo 5, versículo 16. 16. Por favor, hermano. Dice así, Gálatas 5, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. A minha versão, e também em espanhol, Mi versión, también en español, vai dizer: por isso lhes digo, deixem que o Espírito Santo los guie em la vida, então não se deixarão levar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. nueva traducción viviente. Isto é maravilhoso. Esto es maravilloso. A lei do pecado da morte está em la carne. La ley del pecado y de la muerte ¿Verdad? está en nuestra carne. Pero Pablo está dizendo, não tente cambiar as coisas com tu esforço próprio. Entonces Pablo está diciendo, no intentes cambiar las cosas con tu esfuerzo propio. Vai piorar. Eso va a empeorar. Mas procure ser cheio do Espírito Santo Procuremos más bien ser llenos del Espíritu e Santo deixe que o Espírito Santo conduza você. y dejen que el Espíritu Santo les conduzca. Então, quando o Espírito Santo está enchendo e conduzindo, Entonces cuando el Espíritu Santo nos está llenando y nos está conduciendo, então haverá poder entonces habrá poder. e as coisas do lado de fora vão mudar. Y entonces las cosas que están afuera se van a cambiar. Como falou Jesus, Como habló Jesús. limpa primeiro o interior Limpia primero el interior e o exterior será limpo. y el exterior será limpio. Também temos o capítulo 5 de Gálatas, También tenemos en el capítulo 5 de Gálatas, versículo 25. en el versículo 25. Quer ler? Sí, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos las guías del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. E aí está o equívoco de um cristão. Y ahí está el error de un cristiano. Para ser salvo pela fé, eu não posso fazer nada. Para ser salvo, nosotros vamos a ser salvos, no necesitamos hacer nada. Não podemos comprar a nossa salvação com nada. No podemos comprar nuestra salvación con nada. Mas uma vez que o Senhor te salvou, Pero una vez que el Señor te salvó, uma vez que nasceu do alto, una vez que nacimos de lo alto, nós também precisamos viver pela fé. nosotros también precisamos vivir por la fe. Então Paulo está dizendo, Entonces, lo já que que vivemos pelo Espírito, Entonces lo que Pablo está diciendo, ya que vivimos por el Espíritu, então passe a andar pela direção do Espírito entonces pasemos a vivir por la dirección del Espíritu em cada aspecto da nossa vida. en cada aspecto de nuestra vida. Mas qual é a nossa tendência? Pero ¿cuál es nuestra tendencia? Às vezes temos um desafio. A veces tenemos un desafío Fala, não, isso aí eu não quero. y decimos, no, eso yo no quiero. Então nós trancamos a vida do Espírito dentro de nós. Entonces ahí nosotros trancamos la vida del Espíritu dentro de No nosotros lugar de poder espiritual, y en lugar de poder espiritual começa a vir morte. comienza a haber muerte. No lugar de alegria espiritual, En lugar de alegría espiritual, tristeza, agonia, angústia. tristeza, agonía, angustia.
Depender do Espírito Santo para todas as coisas. Depender del Espíritu Santo para todas las cosas. Não permitir que as bênçãos de Deus No permitir que las bendiciones de Dios se tornem nossos ídolos. se vuelvan nuestros ídolos. Seja seu esposo, sua esposa, Sea su esposo, su esposa, seu trabalho, tua saúde, tu trabajo, tu salud, sua casa, seu dinheiro, su casa, su dinero, ou o ministério, o el ministerio, sim, ou a igreja. o la iglesia misma. Às vezes nos agarramos as coisas como se fossem nossas, A veces tomamos estas cosas como si fuesen nuestras, mas não são. pero no son, Dele, por ele, para ele, porque de Él y por Él y para Él são todas as son coisas. todas las cosas. Claro, aconteceram erros no caminho, Claro, ocurrieron errores en el camino, mas isso deve nos ensinar como não errar e como fazer as coisas certas. pero eso debe enseñarnos cómo no equivocarnos, cómo hacer las cosas correctas. No lugar de renunciar à obra do Espírito Santo, Y en lugar de renunciar a las obras del Espíritu Santo, porque estamos vivendo presos no passado. porque estamos viviendo atrapados por el pasado. Lembra que Jesus falou a Nicodemos: Recuerden lo que Jesús le dijo a Nicodemo: o vento sopra como ele quer, el viento sopla como Él quiere, não vai ser como você quer. no va a ser como tú quieres. Você ouve sua voz, Usted escucha su voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. pero no sabe de dónde viene ni para dónde va. Assim serão os nascidos do alto. Así serán los nacidos de arriba. Você nasceu do Espírito, Usted nació del Espíritu, então não governa a si mesmo. entonces no se gobierna a sí mismo. Tem que procurar uma comunhão íntima com Deus Hay que pela pro- oração Hay que procurar una comunión íntima con Dios en oración e orar para que Ele continue nos guiando. y orar para que Él continúe guiándonos. Que possamos ter asas do Espírito Que podamos tener aquellas alas del Espíritu para voar mais alto. para volar más alto. Isto é maravilhoso. Esto es maravilloso. T. Austin Sparks T. Austin Spark disse certa vez: dijo cierta vez: os seminários têm seu lugar, el seminario tiene su lugar, mas nossos labores serão como palha ao fogo pero nuestros trabajos serán como paja en el fuego se não forem alistados na escola de Cristo, si no fuesen formados en la escuela de Cristo, onde Cristo é a grande lição, donde Cristo es la gran lección, la gran lección, sim, e o Espírito, y el Espíritu Santo, o el grande gran mestre, maestro, onde o ensino não é sobre coisas, donde la enseñanza no es sobre cosas, mas uma obra interior sino más bien una obra na interior qual Cristo faz parte da nossa en experiência. la cual Cristo hace parte de nuestra experiencia. Esta é a natureza desta escola. Esta es la naturaleza de esta escuela. Não é para estudar coisas, No es para estudiar cosas, mas para conhecer Cristo sino vivo. para conocer a Cristo mismo. E aí teremos uma obra interior. Y ahí tendremos una obra interior. Então, à medida que vamos conhecendo Cristo a partir do interior, Entonces, a medida que vamos conociendo a Cristo a partir del interior, cada vez mais vamos migrando para etapas de entonces ahí crescimento. cada vez vamos a ir migrando para etapas de crecimiento. Como isso é maravilhoso. Como eso es maravilloso. Poeta disse Un poeta dijo que a águia que voa nos lugares mais altos que la águila que vuela en los lugares más altos não se preocupa como vai atravessar um rio. no se preocupa cómo va a cruzar un río. Estão entendendo? ¿Me entienden? Às vezes, tudo que aparece diante de nós é tão problemático A veces todo lo que nosotros podemos ver o que aparece delante nuestro es tan problemático porque nós somos muito terrenos. porque nosotros somos muy terrenales. Mas se formos como essas águias que estão sempre voando alto, Pero si fuésemos como esas águilas que están volando siempre alto, teremos fé tenemos fe, si e tuviéramos fe, graça do Senhor y gracia del Señor, para passar sobre tudo tendremos isso. fe y gracia del Señor para pasar sobre todo eso. A igreja certamente passa por dificuldade, por tribulação. La iglesia ciertamente pasa por dificultades y por tribulación. E todos nós, como disse Jesus, Y todos nosotros, como dijo Jesús, disse: no mundo tereis aflições, Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas tenham bom ânimo. pero confiad, Eu venci o mundo. yo he vencido al mundo. Ou seja, quando nós estamos unidos a Ele, O sea, cuando nosotros estamos unidos a Él, podemos voar como uma águia podremos volar como un águila e migrar y migrar de estações e estações. de estación a estación. E aquilo que não conseguimos fazer por nós mesmos, Y aquello que no consigamos hacer por nosotros mismos, pela graça de Deus, sim poderemos fazer. por la gracia de Dios sí conseguiremos hacer. Existiu dos pais da igreja, Existió uno de los padres de la iglesia, Santo Agostinho de Hipona, San Agustín de Hipona, que foi mestre, porém místico, que fue un maestro y un místico,
E existe um livro dele chamado Confissões. y existe un libro de él que se llama Confesiones. Então ele vai fazer uma oração e ao mesmo tempo é uma poesia. Y él hizo ahí una oración y al mismo tiempo es una E é poesía, algo maravilhoso que interpreta muito o que nós estamos tentando falar aqui hoje. que es algo maravilloso y que interpreta muy bien lo que nosotros estamos tratando de decir hoy. Já deixei em espanhol para você. Ah, bueno, obrigado. O nome El nombre desse poema de é este Tarde poema Te Amei. Es Tarde te amé. Y dice así: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Y tú estabas dentro de mí y yo afuera. Y así por de fuera te buscaba y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que, si no estuviesen en ti, no existirían. Me llamaste y clamaste y quebraste mi sordera. Brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y lo aspiré y ahora te anhelo. Gusté de ti y ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste y deseo con ansia la paz que procede de ti. Que tremendo, não? Qué tremendo, ¿no? O Senhor habitava nele, El Señor habitaba en él, mas ele estava procurando o Senhor do lado de fora. pero él estaba buscando solo por el lado de afuera. E quando ele se envolvia com as coisas que Deus criou, Y cuando él se relacionó con las cosas que Dios creó, e essas coisas passaram a substituir esas ao próprio cosas Deus, pasaron a sustituir al propio Dios. mais distante ele estava do próprio Deus. Ahí el más distante, más alejado estaba del propio Dios. Então ele desabafa: tarde eu te amei. Y entonces ahí él dijo: tarde yo te amé. Ou seja, por que demorei tanto? O sea, ¿por qué tardé tanto? Porque Deus estava dentro Porque Dios estaba dentro e ele procurava fora. y él le buscaba afuera. Até um dia que Deus permite ele sentir o seu perfume Hasta que un día Dios permitió que él sintiera su e perfume ele respirou y él respiró e passou a anelar pelo Senhor. y pasó a anhelar al Señor. Como Deus é tão poético, tão romântico, não? Como Dios es tan poético, tan romántico. E ele se apaixonou pelo Y Senhor. él se apasionó por el E Señor. agora ele sente fome e sede Y ahí do Senhor. ahora él siente hambre y sed por el Señor. E ele encontrou o seu descanso e a sua paz Y él no próprio encontró Cristo, su descanso y su paz em Cristo. en Cristo. Isto é algo maravilhoso. Esto es algo maravilloso. Porque o inimigo sempre quer nos empurrar para adquirir coisas fora de nós. Porque el enemigo siempre va a querer empujarnos para adquirir cosas fuera de nosotros, Para não encontrar a presença de Deus que está em nós. para que no encontremos la presencia de Dios que está en nosotros. Porque ele habita em cada um que nasceu do alto. Porque Él habita en cada uno que nació de lo alto. Então precisamos voltar à comunhão com ele. Entonces necesitamos volver a la comunión con E Él obedecer cada vez que ele nos impulsionar a dar um passo. y obedecer cada vez que Él nos empuje, nos impulse a dar un nuevo paso. As aves migram buscando alimento, proteção e reprodução. Las aves migran buscando alimento, Protección protección y y también reproducción. para reproducirse. Mas elas aproveitam o vento a favor, Pero ellas aprovechan el viento a favor no lugar de lutar contra eles. en lugar de luchar contra el viento. Estão entendendo? ¿Están entendiendo? O Espírito Santo é sempre representado por um vento. El Espíritu Santo es siempre representado por un viento. Então nós temos que seguir a direção do Espírito. Entonces ahí nosotros tenemos que seguir la dirección del Espíritu. Os peixes aproveitam a corrente das águas quentes dentro do mar. Los peces aprovechan las corrientes de agua caliente dentro del mar. Eu sou da região de mares, né, do Rio de Janeiro, Brasil. Es muy interesante. Yo soy originario de la región de donde hay mar en playas, Río de mares. Janeiro. E descobri que os peixes eles encontram como corredores de águas quentes. Y descubrí que los peces, se encuentran como corredores de agua caliente. E eles se metem por ali, pela corrente, Y ellos se meten por allí, por la e corriente, vão migrar para outros lugares. y van a migrar para otros lugares. E ali eles vão conhecer seus parceiros ou parceiras Y ahí ellos van a conocer sus compañeros o e compañeras vão reproduzir. y se van a reproducir. E deixam de ser presas aos predadores. Y dejan de ser presa de los depredadores.
Então, existem corredores de vento nos céus Entonces, existen corredores de viento en los cielos e corredores no fundo do mar ou nas y praias. corredores también en el fondo del mar y en las playas. Nós precisamos aprender a entrar nesse fluir do Espírito Santo. Y nosotros necesitamos entrar en ese fluir del Espíritu Porque se Santo. não fizermos assim, Porque si no hiciéramos así, nós seremos presas fáceis aos predadores. entonces ahí nos volveríamos presas fáciles de los depredadores. Precisamos aprender a migrar Necesitamos aprender a migrar para poder sobreviver e multiplicar. para poder sobrevivir y multiplicarnos. No lugar de levar uma vida miserável, Y en lugar de llevar una vida miserable, preso às coisas desse mundo, atrapados por las cosas de este mundo, grande angústia no coração, con gran angustia en el corazón e não participando dessa obra espiritual de Deus. y sin participar de esa obra espiritual de Dios. Nós só temos uma vida para viver. Nosotros tenemos solamente una vida para Que vivir. terrível descobrir no final Y qué terrible sería descubrir al final que deixamos de seguir a direção do Espírito que Santo dejamos de seguir la dirección del Espíritu e Santo caímos nos atalhos do maligno, y caímos en las trampas del maligno porque estamos procurando viver uma vida só para nós. porque estamos procurando vivir una vida solamente para nosotros. Tudo que fizermos nesse mundo vai passar. Todo lo que hagamos en este mundo va a pasar. O fogo do julgamento vai queimar tudo. El fuego del juicio va a quemar todo, Mas aquilo que fizermos em obediência a Deus pero aquello que hagamos en obediencia a Dios vai repercutir por toda a eternidade. va a repercutir por toda la eternidad. E só é possível entrar nessa dança da Trindade Y solamente es posible entrar en esa danza de la Trinidad quando o Espírito Santo nos leva a migrar com Ele. si es que el Espíritu Santo nos lleva a migrar con Él. Então precisamos orar Entonces precisamos orar para viver por essa lei da vida para vivir por esa ley de vida que nos guia à vontade de Deus. que nos guía a la voluntad de Dios. No começo sabemos muito pouco sobre isso. En el comienzo sabemos muy poco de eso E, na verdade, é um desafio de todos os dias. y la verdad que es un desafío de todos los días, Que precisamos buscar a presença de Deus que necesitamos buscar la presencia de Dios para que Ele não nos permita viver por nós mesmos, para que Él no permita que nosotros vivamos por nosotros mismos, mas que possamos viver por essa lei da vida. sino que podamos vivir por esa ley de vida E possamos aprender com os pássaros, y que podamos aprender, así como los pájaros, que tem a hora que você precisa migrar. que tenemos un tiempo en que precisaremos migrar. Eu também amo os pássaros. Yo también amo los pájaros. E eu lembro muito bem Yo me acuerdo muy bien quando os pássaros passavam cantando, voando, migrando, cuando los pájaros pasaban cantando o migrando e alguns pássaros da mesma espécie, y algunos pássaros, pájaros de la misma estavam especie, presos na gaiola, nas jaulas. estaban atrapados allí Ah, en una jaula, ¿verdad? sim. E eles olhavam, Y ellos miraban, às vezes davam uns pios bem fraquinhos, a veces a veces daban un piar así muy débil, muy mas não débil. correspondiam, estavam muito fracos. Pero no podían responderles porque estaban muy débiles E as suas asas estavam atrofiadas. y sus alas estaban atrofiadas, Não conseguiam voar. no conseguían volar. E ainda que você abrisse a gaiola, Y aunque usted le abra esa jaula, muitos deles não vão voar, muchos de ellos no van a volar porque eles se acostumaram com essa vida em cativeiro. porque ellos se acostumbraron con esa vida en cautiverio. Muitos cristãos vivem assim. Y muchos cristianos viven así. Eles se envolveram com tantas coisas Ellos se metieron en tantas cosas e estão aprisionados com seus caprichos, Que- suas vaidades. que están presos de sus caprichos y sus vanidades. E ainda que o Espírito Santo chame a eles, Y aunque el Espíritu Santo le llame a ellos, eles estão atrofiados. están atrofiados. E eles vão preferir ficar na jaula, Y ellos van a preferir quedarse en su jaula. porque ali na jaula alguém que diz que ama eles Porque ahí en la jaula hay alguien que le dice que les ama, vai levar comida e água. le va a llevar comida y agua, Mas na verdade não ama. pero en la verdad es que no le ama. Eles também estão vivendo para suprir o egoísmo desses seus donos. Porque esas personas en realidad, esas aves atrapadas en realidad están viviendo para suplir el egoísmo de sus dueños. E esses pássaros se permitem ser autossabotados. Y esos pájaros permiten ser Sabotados? es un autosabotaje, Sim. São escravos de si porque mesmos. son esclavos de sí mismos. As grades daquela jaula, Las as paredes dessas jaulas, las paredes de la jaula representam as prisões do seu coração. representan las prisiones de su corazón, Estão presos em si mesmos. porque están presos en sí mismos.
Claro, muitas pessoas amam os pássaros, Claro, muchas personas aman los pájaros, mas alguns têm pássaro apenas para negócio, para interesse. pero muchos tienen solamente los pájaros para hacer negocio, por interés. Mas que problema quando um pássaro pode voar, Pero qué triste es cuando un pájaro puede volar que seus amigos estão migrando, y sus amigos están migrando e existe uma lei também dentro do seu coração, y existe también una ley en su corazón dizendo que é hora de migrar, diciéndole que es la hora de migrar, mas eles preferem ficar na jaula. pero ellos prefieren quedarse en esa jaula. Deus tenha misericórdia de nós, Que Dios tenga misericordia de nosotros. porque muitos de nós podemos estar presos Porque muchos de nosotros podemos estar presos em nossos sentimentos, en nuestros sentimientos, nossas opiniões, en nuestras opiniones nosso egoísmo, y en nuestro egoísmo, e queremos transformar as coisas que Deus nos deu para voar, y queremos transformar cosas que Dios nos dio para volar, elas se tornam o nosso cativeiro, pero esas se tornan en nuestro cautiverio, porque amamos mais essas coisas do que o próprio Deus. porque amamos más esas cosas que al propio Dios. Ele também falou por meio de Isaías, Dios también dijo por medio de Isaías, o boi conhece o seu possuidor el buey le conoce a su dueño e a manjedoura do seu dono, y, a manjedoura, o lugar de comer. y el lugar donde pastar de su dueño, Mas o meu povo não me conhece. pero mi pueblo no me conoce. Ou seja, de alguma forma, O sea, de alguna forma, os animais são melhores que nós, los animales son mejores que nosotros, porque eles seguem a lei da vida porque ellos siguen la ley de vida e nós seguimos nosso cabeção y nosotros seguimos nuestra cabezota e os nossos sentimentos que nos enganam. y nuestros sentimientos que nos engañan. Nunca confie em si mesmo. Nunca confía en sí mismo. Talvez sejamos os nossos piores inimigos. Tal vez nosotros seamos nuestros peores E enemigos. quando você estiver sozinho, Y cuando usted esté solo, estará muito mal acompanhado. estará muy mal acompañado. Você está muito mal acompanhado. Muy Eu? mal acompañado. Com quem estão andando? Consigo mesmo. ¿Por qué? Porque usted está consigo mismo. Que o Senhor nos ajude. Que el Señor nos ayude. Vamos orar. Vamos a orar. E que venhamos crer nisso. Y que veamos Crer y que lleguemos a creer en esto. que o Espírito Santo está sempre nos chamando Que el Espíritu Santo está siempre para llamándonos uma comunhão de amor para una comunión de amor mais íntima com Ele. más íntima con Él. E Ele nos ama. Él nos ama. Sempre vai querer o melhor para nós. Siempre va a querer lo mejor para nosotros. Pai, em nome de Jesus Cristo, Padre, en nombre de Jesucristo, nós te agradecemos por Tua palavra. nosotros te damos gracias por tu palabra. E também te agradecemos pelos princípios espirituais También te agradecemos por los principios espirituales que Tua palavra mostra para nós. que tu palabra nos muestra. Nos ajuda a ser esses pássaros, Ayúdanos, Señor, a ser como esos pájaros, que possamos obedecer o vento que podamos obedecer al viento e o instinto do Espírito dentro de nós. y al instinto del Espíritu dentro de nosotros. Não nos permita estarmos presos em nós mesmos, No permita, Señor, que estemos presos en nosotros mismos, mas que possamos ser essa comunidade do Espírito Santo sino que podamos ser esa comunidad del Espíritu Santo para seguirmos adiante. para que podamos seguir adelante. Abençoe também a igreja, Bendice también a la iglesia, que os nossos líderes sejam cheios do Espírito que nuestros líderes sean llenos del Espíritu para discernir o mover do Senhor. para discernir el mover del Señor. Ajuda-nos a todos nós, Ayúdanos a todos nosotros para sermos homens e mulheres de oração. para que seamos hombres y mujeres de oración. Ainda as crianças, Aún los niños possamos conhecer a Ti. podamos conocerte a ti Que o Senhor tenha, ó Deus, um testemunho maravilhoso conosco. y que el Señor tenga con nosotros un testimonio maravilloso. Venha nos edificar Ven a edificarnos como comunidade do Espírito como Santo, una comunidad del Espíritu Santo, onde Ele governa, donde Él gobierna para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. para tu gloria, en el nombre de Jesucristo. Amém. Amén. Graças, irmãos.